mas acho que não é isso que está acontecendo. A Associação Nacional dos Procuradores da República, Ministério Público Federal, contestou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, que embasava as ações penais da Operação Lava Jato. Ponto. Antes de prosseguir a leitura da nota, já não havia, Bissoli, só uma informação, já não tinha sido anuladas as provas do acordo de leniência? O Gilmar Mendes já havia feito essa anulação. Ele apenas replicou essa decisão, não é isso? Capês, o que a gente... Eu vou prosseguir a leitura da nota, mas faz só esse rápido informe para poder... Isso já era um tema abordado pelo Supremo. Já era um tema abordado pelo Supremo. Então, vamos ler novamente a matéria, porque aqui o nosso espectador, ouvinte, ele tem o privilégio de ter especialistas de várias áreas aqui, né? Cientistas políticos, professores, advogados eleitorais, comunicadores. Então a gente dá informação bem precisa e correta, mais que outros veículos de comunicação. Então, essa contestação da decisão do Toffoli é uma decisão que replicou algo que já vinha sendo decidido. Vou ler a nota. A Associação dos Procuradores da República contestou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal que, replicando anteriores decisões do STF, anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht que embasava ações penais da Operação Lava Jato. Em nota, a associação ressaltou a necessidade de que a discussão sobre os fatos envolvendo a Operação Lava Jato seja pautada por uma análise técnica, objetiva, que preserve as instituições e não se renda ao ambiente de polarização e de retórica que impede a compreensão da realidade. A associação também falou sobre o anúncio da criação de força-tarefa para apurar o envolvimento de agentes públicos da Lava Jato. Para um pouquinho. Essa força-tarefa não é do Ministério Público. Essa força-tarefa é da Advocacia Geral da União, que são os advogados da União. A nota destaca que, abre aspas, a AGU, Advocacia Geral da União, e o TCU, Tribunal de Contas da União, não têm atribuição para investigar membros do Ministério Público e do Judiciário, e que tal proceder não é adequado no Estado democrático de direito. Por fim, a associação ressaltou que é necessário respeitar o trabalho dos membros do Ministério Público Federal que atuaram no acordo de leniência, dentre outros agentes que agiram no exercício de suas atribuições funcionais com resultados financeiros concretos, fecha aspas. Bem, vou prosseguir ainda para que a mesa tenha todo o panorama para debater, que esse debate já vi que vai pegar fogo. Eu vou abrir com o Bissoli. E o ex-deputado e ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse em entrevista ao repórter Marcos Souza da Jovem Pan Curitiba, furo da Jovem Pan, que a força-tarefa para apurar agentes públicos, no caso os promotores, é uma perseguição política. Vamos acompanhar a entrevista de Deltan Dallagnol, entra a sonora. Essa força-tarefa é um absurdo, é uma perseguição política, porque essa decisão do Toffoli foi frágil, recheada de acusações especulativas de cunho político, e ainda que tivesse alguma procedência, você jamais pode investigar ou processar alguém por interpretação de regras. Na pior das hipóteses, o que os procuradores, os policiais, os juízes fizeram foi dar uma interpretação para as regras, e mais, essa interpretação é pública, aconteceu lá em 2016 e ninguém falou que tinha nada de errado. Agora, passados 7 anos, debaixo do governo Lula, um governo de vingança, querem reinterpretar a história, proteger, blindar, tomam decisões que blindam corruptos e perseguir os adversários políticos e quem trabalhou na Lava Jato. Bem, já o empresário Emílio Odebrecht acredita que o livro que escreveu sobre a apuração ajudou o ministro Dias Toffoli a tomar a decisão. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o empresário disse a pessoas próximas, logo após o anúncio de que as provas foram anuladas: no livro Uma Guerra contra o Brasil, como a Lava Jato agrediu a soberania nacional, enfraqueceu a indústria pesada brasileira e tentou destruir o grupo Odebrecht, Emílio conta a sua versão sobre o caso. Bem, Alexandre Bissoli, o Emílio ficou valente de uma hora para outra, né? Era o maior X9 e de repente virou aqui, tá valente metendo pau na Lava Jato. Qual a sua avaliação, em primeiro lugar? Dá um panorama jurídico, técnico, quem tá sem muito juridiquês,
Mas quem está nos ouvindo quer saber o que está acontecendo. Porque o Brasil está dominado pela narrativa jornalística de fatos. E aqui nós temos a obrigação de enfrentar a verdade como ela é. Qual a sua avaliação jurídica de tudo isso? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que interpretar a decisão do ministro Toffoli, que, do ponto de vista técnico, poderia abordar determinada parte do que ali se discutia, mas ficar restrito ao que as partes pediam no processo. E não partir para discurso político ou elucidações de quaisquer outras coisas que ele achava que deveria. Ali o que a gente vê é um ministro do Supremo Tribunal Federal utilizando uma decisão judicial, num caso importantíssimo de maior combate à corrupção desse país, para fazer um pedido público de desculpas ao presidente Lula por não ter liberado ele da cadeia para ir no velório do seu irmão. Ponto. Todo mundo sabe que desde a posse do Lula, o Toffoli vem buscando reaproximar-se do presidente. Tem até notícia, Diego, de que o Toffoli teria estendido a mão para o presidente em determinado evento e o Lula teria, não se sabe se sem querer ou de propósito, não estendido a mão de volta. E o ministro teria ficado muito chateado. Por quê? Teve aquele episódio que o irmão do Lula faleceu, a defesa pediu para que ele fosse liberado, para que com escolta e tudo mais fosse ao velório, e o Toffoli não liberou. Porque o Toffoli, naquele momento, estava numa aproximação do governo Bolsonaro, fazendo gestos, trazendo assessorias ligadas aos militares, etc. Então, o Toffoli, que ia numa linha de aproximar-se mais da direita do governo Bolsonaro, faz um gesto contrário a Lula. Lula volta ao poder e vira presidente da República. E o Toffoli está aí, todo mundo viu, apadrinhado para a STJ, apadrinhado para isso e aquilo, tentando trazer de volta o seu poder ou a sua influência no judiciário, e faz um gesto público como esse. Então, me parece, com todo o respeito à decisão judicial a gente respeita, mas não é obrigado a concordar. Então, com respeito à decisão judicial e à sua validade, mas discordando tecnicamente do seu tom, eu diria, em que pese alguns argumentos técnicos ali trazidos necessariamente terem que ser abordados, porque eu também sou um crítico dos excessos da Lava Jato, também sou um crítico da forma de tortura que se fazia com prisões excessivas, preventivas, para que houvesse delação, e isso eu critico tanto lá quanto agora as pessoas presas pelo 8 de janeiro, Mauro Cid e tantos outros que estão presos. A minha crítica é a mesma dos dois lados. Eu diria, a decisão do Toffoli não foi técnica, foi uma decisão política, foi um discurso político para a sociedade e principalmente para buscar um acordo de pazes com o presidente Lula. Mano Ferreira, concorda? Concordo. Infelizmente, a gente vê uma demonstração muito clara do fenômeno que eu chamo de placas tectônicas do poder em Brasília, que é o seguinte: quando o vento aponta para uma direção, você vê muitas autoridades se posicionando de acordo com o vento. Aí o vento mudou de direção e ele se reposiciona e atua de acordo com o novo vetor da ventania. Isso tudo é muito triste, porque abala a confiança da sociedade nas instituições, de tal maneira que a gente está assistindo, aí do ponto de vista de construção de narrativa política, uma tentativa de reescrever a história, o que remete a uma frase genial do grande Pedro Malanca: no Brasil, até o passado é incerto. É muito triste o que a gente está vivendo, porque, basicamente, o PT tenta nos convencer que quem roubou não roubou, que quem investigou o esquema de corrupção era o esquema de corrupção, e que guerra é paz e liberdade é escravidão. Ou seja, é uma nova língua. O que a gente está vendo é uma tentativa de negar fatos que aconteceram. Porque uma coisa é a gente discutir possíveis falhas processuais, que sim, é um debate extremamente legítimo. Nenhum ser humano é perfeito. Falhas todos cometem. Então, se houve falhas na Operação Lava Jato, é mais do que justo que a sociedade debata, que as instituições busquem aperfeiçoar o seu funcionamento para que as falhas não voltem a se repetir. Mas erro processual não muda a realidade. Então, se o Emílio Odebrecht fala do livro dele, eu acho que todos nós precisamos lembrar do livro A Organização, da jornalista Malu Gaspar, que faz uma radiografia em detalhes de como havia, de fato, um departamento dentro da Odebrecht para cuidar de propinas. E a corrupção não é um meio legítimo de estratégia empresarial. Nós não podemos aceitar construir um país onde uma empresa constrói um departamento para gerir propinas e isso é um modelo de negócio. Não podemos.
Porque isso corrói toda a confiança, todas as estruturas, isso perverte o funcionamento da economia de mercado, isso perverte o funcionamento da democracia. Nós precisamos, então, sermos capazes de forma adulta e madura, separar o joio do trigo. Não podemos jogar fora o bebê com a água do banho. Então, o fato de terem havido excessos e erros processuais que podemos debater não pode nos cegar para negar os crimes evidentes que aconteceram e que precisam ser tratados, porque negar o passado é pavimentar o caminho para repetir o passado. E nós não podemos nos dar ao luxo disso. O Brasil precisa ter um caminho de prosperidade e só será possível se aprendermos com o passado e não com negacionismo. Querido Marcelo Suano, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, vamos ver o seguinte. Teve a Lava Jato com toda a sua investigação. Então, havia questionamentos, delações premiadas que não foram comprovadas posteriormente, usadas como prova absoluta. E o Supremo manteve. Entendeu que estava ok. Prisões utilizadas não para garantia do processo, mas como meio para forçar delações e colaborações, o que é uma agressão à Constituição. E o Supremo manteve. A concentração da competência da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para julgar crimes no Brasil inteiro. E o Supremo manteve. Aí houve uma condenação em primeira instância. Depois, essa condenação foi confirmada em segunda instância, Tribunal Federal Regional da 4ª Região, Paraná, Rio Grande do Sul. Vai me corrigindo aqui, Bissoli. Depois teve o STJ confirmando a condenação. E o Supremo dizendo, é competente, é competente, é competente. De repente, o presidente Jair Bolsonaro briga com o Supremo. Aí a Vara Criminal Federal já deixa de ser competente. Os processos são anulados. O que era competente passa a ser incompetente do ponto de vista legal. Os métodos que já eram ilegais, mas eram mantidos como legais, passam a ser finalmente reconhecidos como ilegais. E agora nós estamos assistindo uma Lava Jato ao contrário, contra as pessoas que dirigiram ali na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro, muitos deles sem armas, muitos deles pretendiam fazer um protesto, se o protesto deveria ser feito ou não é outra coisa, mas não pretendiam participar de atos de violência. E muita gente presa. Será que eu preciso trazer aqui o Silvio Brito para debater conosco, para ele cantar a música Para o Mundo que eu quero descer? Marcelo Suano. Olha, Capês, você praticamente colocou todo o cenário e todos aqui colocaram o cenário. Eu só gostaria de fazer algumas considerações como cidadão. E aí, como você está pedindo para o pessoal, eu vou pedir para o Diego aqui me corrigir juridicamente, porque os juristas nos corrijam, tá? Ele corrige, me corrige, por favor. Pauta de advogado, tá? É pauta chata. Mas me corrijam juridicamente. Vou ficar quietinho, eu não vou te corrigir, não. Todos nós vemos que nós estamos vivendo uma situação de insegurança jurídica, de fragilização das instituições, em que normalmente se acusa as falhas da Lava Jato, que foram várias, mas as falhas da Lava Jato só poderiam ter sido vistas como falhas se nós tivéssemos um sistema e um arcabouço jurídico altamente estável e em funcionamento pleno. Além de as instituições políticas funcionando adequadamente sem estar carcomidas pelos cupins que tomaram conta do aparelho do Estado. É inadequado mesmo você prender alguém, seria quase como uma tortura. Prende o cara para conseguir uma delação premiada para fazer isso. Mas quando você observa e lê, não sou eleitor do Sérgio Moro, muito pelo contrário, mas quando você lê o que ele escreveu sobre a Operação Mãos Limpas, ele mostra a análise que é feita para lá se aplicava aqui, razão pela qual ele teve que utilizar a mídia, utilizar a delação premiada, que é uma instituição, porque a delação premiada, eu já falei isso aqui 500 vezes, ela não é algo que vem do nada. Para você garantir que a delação possa receber a premiação, tem que trazer fato novo e capaz de ser comprovado, comprobatório. Ou seja, não é apenas, não, eu estou te entregando, senão não tem validade. Ou seja, nós temos uma situação que era um embate... Tinha, né? Mas tinha validade. Tinha validade. Na época tinha validade. Mas aí que está o detalhe. Então, porque é o seguinte, por que não se coartou
as ilegalidades na hora que elas ocorriam... É aonde eu quero chegar. Pois não. Olha só, quando você olha e diz assim, as ilegalidades, por qual razão elas deixaram de ser ilegalidades? Porque elas foram respaldadas exatamente por essas figuras do extrato superior do sistema jurídico brasileiro. Que são os mesmos caras que estão agora dizendo que não tem validade nenhuma. Mas lá eles ficaram calados. Se ficaram por covardia, não é lugar deles estar lá. E agora chamando de pau de arara. Exato. Ou seja, isso é um absurdo. Porque lá foi respaldado, se foi por covardia, independentemente das ilegalidades, elas foram trazidas, elas foram validadas, foram legitimadas. Então, minha questão que eu coloco para a mesa, está aberto, depois eu vou te chamar, Diego, está aberto agora. É juiz de quê? Se o juiz... Se o juiz não tem capacidade ou competência legal para julgar um caso, por que não se declara a incompetência dele naquele momento, quando dá tempo de você corrigir antes de ocorrer a prescrição? Se uma colaboração premiada, ela precisa de provas para valer, ela não é prova, ela é o caminho da prova. Por que ela vale e depois deixa de valer? Então, esse caso... É a questão que eu estou colocando. Eu te peço só mais um minuto, além do minuto que foi dado. Por favor. Eu te peço só mais um minuto. O grande problema é que, diante dessa questão que está sendo, que você colocou de uma maneira magistral, aí é que está o grande caos. Ora, você teve a legitimação tornado legal e agora você tem a deslegalização para delegitimar tudo aquilo que foi feito e colocar não apenas a Operação Lava Jato, mas colocar o Ministério Público, que você é procurador. Você está vendo o absurdo do que estão fazendo com o Ministério Público. Aí é que nós temos, e eu quero encerrar chegando neste ponto político. Veja, até então, o Ministério Público, apesar de se manifestar, nunca se manifestou de uma maneira tão incisiva quanto o abuso que estão fazendo contra ele. E isso é maravilhoso o que foi feito, porque simplesmente ele está dizendo o seguinte, não é técnico, vocês estão fazendo errado, vocês estão desmoralizando o Ministério Público e vocês estão batendo no Estado Democrático de Direito. E vejamos, o Estado Democrático de Direito ao longo da teoria, da história da política, da teoria política, filosofia política, sociologia política, antropologia política, ciência política, o Estado Democrático de Direito foi a descoberta que, para a democracia, como controle das autoridades pela sociedade, é a condição e aquilo que deve ser dado para que a democracia se efetive como regime político. Ou seja, o que o Ministério Público falou? Parem de brincar de defesa da democracia, porque vocês estão minando os pilares que permitem que a democracia, enquanto regime político, se constitua, que é garantindo o Estado Democrático de Direito e garantindo a possibilidade de que instituições controlem o governo. Ministério Público não é governo, mas Supremo Tribunal Federal é. Porque o governo não é o executivo, o legislativo, o judiciário, em especial naquelas instâncias que têm a maior capacidade deliberativa sobre a execução, formulação, legislação e controle do processo das políticas públicas. Diego o Ministério Tavares, Público está batendo bem. Eu vou abordar aqui, pegar 2 pontos que o Marcelo Suano trouxe, que é a utilização da expressão democracia como pretexto para todo e qualquer tipo de ação. E a utilização de órgãos e instituições de Estado como se fossem instituições de governo, que agem no interesse não do Estado, mas no interesse do governo. A Advocacia Geral da União é uma instituição cuja atribuição constitucional é defender a União. Então, ela tem que defender o patrimônio da União. Perfeito. Você pode contestar os métodos e critérios usados na Lava Jato, mas a Lava Jato não atentou contra os cofres da União. Ela ao contrário, procurou atuar para proteger o patrimônio da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, de vários outros órgãos federais. A AGU tem legitimidade para tentar fazer uma devassa sobre membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, quando a sua função é proteger o patrimônio da União? Qual a justificativa para que ela se substitua ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e às corregedorias respectivas para se arvorar em defesa, em pretensa e pseudo-defesa de uma democracia num órgão de correicional de membros do Ministério Público? Professor, é até muito triste ter que admitir isso, mas esse é mais um capítulo que mostra que está em curso uma saga de perseguição política. Esse governo, o governo do presidente Lula, ele tem 3 alvos principais: o Bolsonaro, a Lava Jato e o impeachment.
E esse episódio da decisão do Toffoli é justamente um ataque contra esse último alvo, a tentativa, como o Mano bem colocou, de reescrever a história. Essa sentença, esse voto extremamente longo do ministro Toffoli, com todo o respeito ao ministro, com todo o respeito que o STF merece, é uma carta política. O Lula tem, salvo engano, 36 títulos de doutor honoris causa, em que pese ele já tenha declarado que não gosta muito, não é muito adepto da leitura. E ele acaba de ganhar mais um título, ele acaba de ganhar o título de inocente honoris causa. Quem? Porque o Lula. Porque sem o devido processo legal, uma das mais altas autoridades do judiciário brasileiro declarou que a prisão do Lula foi um dos maiores erros da Justiça Nacional. Então Lula finalmente foi inocentado, pode-se dizer inocente. Agora sim, Lula é inocente. Então, infelizmente é o que nós vemos. Nós vemos em curso uma cruzada de perseguição contra todo e qualquer opositor político desse governo. Bolsonaro já está inelegível, Deltan Dallagnol já foi cassado, Moro está em vias de ser cassado e agora, com a inocência do Lula, com toda a destruição da Lava Jato, nós estamos conduzindo a reescritura da história no sentido de que o impeachment também de fato foi um golpe. Então, o Mano foi incisivo aqui, é realmente a instituição da novilíngua. E aí recomendamos aqui a leitura do 1984 de George Orwell para vocês. Eu vou pedir uma última coisa. Nós vamos ter que entrar agora no tema da rotina de viagens internacionais do presidente Lula, porque esse é feriado, falar um pouco de viagem. Viajar é bom. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte, e eu quero fazer uma pergunta e você emenda com o que você vai falar. Está tendo uma disputa aí para a vaga que vai se abrir no Supremo Tribunal Federal, próxima vaga. E nós sabemos que o advogado-geral da União, Jorge Messias, é um dos candidatos. Inclusive está tendo umas rusgas na cúpula petista entre o ministro da Justiça, que é candidato, e ele também. Será que a AGU também não está sendo, de certa forma, tem alguma coisa a ver com essa vaga que vai se abrir? Capês, momento de campanha é momento de campanha, né? Todos jogam com as suas armas e mostram suas declarações de amor ao presidente da República, que é quem indica. O Zanin fez isso defendendo e visitando ele quase que diariamente lá em Curitiba preso. E agora os outros personagens interessados ficam fazendo seus gestos públicos também, como o gesto do Dias Toffoli em pedir desculpa por meio de uma decisão judicial. Mas só uma observação ainda em relação à decisão do ministro Toffoli, que é importante dizer, que ele fala um trecho ali bem politizado, né? Talvez um dos maiores erros do judiciário da história do país. Eu queria convidar o ministro Toffoli e a todos nós a refletirmos de um caso que recentemente saiu a condenação, que foi aquela menina de 15 anos que foi presa numa cela com 30 homens. E passou dias sendo estuprada e violentada. Perfeito. Será que isso não foi um dos maiores erros do judiciário do país? Ou será que o ministro não sabe que isso aconteceu num país onde ele é ministro da Suprema Corte? Então, se a visão dele de que esse foi um dos maiores erros do judiciário, depois da chancela de tantas instâncias do judiciário, me parece que tem um erro muito maior, que foi uma juíza de primeira instância cometeu um erro gravíssimo e a sua sanção foi ficar 2 anos afastada a receber o salário, que foi prender uma menina de 15 anos, que sequer poderia ter ido para uma prisão comum, presa com 30 homens, onde foi vítima de sucessivos estupros e agressões. Isso sim, senhor ministro, é um erro irreparável da justiça com um cidadão do nosso país. Parabéns, Bissoli, porque essa tua manifestação ela é maravilhosa, porque mostra um sentimento de separação da sociedade para aqueles que estão nos determinados estamentos. Como se essas considerações, isso é monstruoso. Isso não é só um erro, isso é um erro monstruoso. E vim dizer que foi um dos maiores erros da história, o que foi feito lá e condenou o presidente Lula, com provas sobradas, segundo 3 instâncias do judiciário.